Olá! Na aula de hoje nós vamos falar sobre as aplicações da integral dupla. Em geral, elas decorrem de forma muito parecida com a integral simples, dando origem aí a diversas aplicações, como por exemplo o volume, que é uma interpretação natural da integral dupla. Temos outras aplicações como área de superfície, momento de massa, centro de massa, momento de inércia, dentre outras aplicações. Nós temos a integração múltipla e a aplicação das integrais. A primeira aplicação, uma aplicação muito natural da integral dupla, é a de volume. Por que essa aplicação é natural? Porque quando nós temos uma função z igual a f de xy, a coordenada, a componente z, ela nos dá a altura de um ponto xy que mora no plano. Então, aqui nós temos o plano xy, e aí eu tenho um ponto qualquer, um ponto genérico aqui, xy. No momento que eu aplico esses valores de x, sei lá, 2 e 1, a função z igual a f de xy, nós vamos calcular z, que é, então, aqui essa altura. Certo? Então, a interpretação de fxy dA ou fxy dx dy nada mais é do que a área da base vezes a altura. E a área da base vezes a altura é reconhecida da geometria espacial como volume. Então, é o volume de um prisma, né? Essa é a caracterização de prisma. Vamos pegar o prisma mais simples que nós temos, que é o paralelepípedo, e aí nós temos assim, e o volume desse sólido, ele é exatamente a área da base vezes a altura. Como assim? Vamos fazer um desenho um pouquinho mais esclarecedor? Então, nós temos aqui os eixos coordenados, x, y e z. Nós temos uma superfície aqui acima de uma região. Então, nós temos uma região aqui no plano. Essa região aqui no plano é composta, né, por vários pontos x e y. Genérico, vamos pegar um genérico aqui. E aí, a superfície que fica acima dessa região, se nós analisarmos, o que significa isso aqui? Parece um fio, né? Um fio muito fino. Na verdade, isso tudo que eu vou falar é numa escala microscópica. Então, é como se nós tivéssemos esse fio agora ampliando, então, dando um zoom nesse fio aqui, na verdade, nesse filamento, nós temos um paralelepípedo com dimensões infinitesimais. Essa dimensão é o diferencial x, a dimensão aqui diferencial y, e essa dimensão não é um infinitesimal, ele é o z, que é exatamente a função f de xy. Lembrando que isso é numa escala microscópica, então esses elementos são muito, muito próximos de zero. E aí, esse elemento aqui, esse prisma, ele vai gerar um elemento infinitesimal de volume. Ele vai gerar um dV, um elemento de volume, que é justamente a área da base, e aí vem, né, como eu disse, a geometria plana, a área da base vezes a altura. Nesse caso, a área da base é dx dy, e a altura é a função f de xy. Ou, organizando isso aí, uma notação um pouquinho mais conhecida, fxy dx dy. E ainda temos uma terceira notação também bastante conhecida, que é f de xy dA. Esse dA representa o diferencial de área, quer dizer, um elemento infinitesimal que representa a área. Isso aqui é um elemento infinitesimal de volume, um diferencial de volume. Se nós somarmos todos esses prismas que nós temos aqui, todos esses prismas, então eu vou pegar um do ladinho ainda, um do ladinho, outro do ladinho, e vou somar todos esses prismas. Vai dar todos os pontos desse sólido aqui. Essas laterais aqui, né? Quer dizer, é como se fosse um prisma também, né? Considerando a nossa base retangular aqui, é como se fosse um prisma, só que a altura dele, na verdade, o topo dele não é uma tampa chatinha como essa aqui, mas sim curva, é uma tampa, né, no formato da superfície. E aí nós temos, então, o volume total.
É a soma de todos os volumes da região R, fx, y, dA. Então, por isso que volume é uma interpretação natural da integral dupla. Eu gosto muito dessa notação com dA ao invés de dx, dy ou dy, dx, justamente porque nós temos essa flexibilidade, né, de escolher primeiro em relação a y, a integral primeiro em relação a y, dy, e depois em relação a x, ou ao contrário, primeiro em relação a x e depois em relação a y. Então, dA flexibiliza essa notação aí, ok? E aí, a título de exemplo, nós temos aqui, calcule o volume do sólido que está no primeiro octante do sistema de coordenadas e é limitado pelos planos coordenados, planos XY, XZ e YZ, e pelos planos, né, e pelas superfícies, melhor dizendo, e pelas superfícies z igual a x quadrado mais y ao quadrado mais 1 e 2x mais y igual a 2. Então, eu já fiz aí um desenho para nos motivar. Nós temos aí o que é z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado mais 1 e o que significa 2x mais y igual a 2. Nós temos aí, então, o paraboloide, que começa no ponto 1, então esse ponto aqui, já aproveitando a nossa colinha, esse ponto aqui, altura 1, ele começa nessa altura, quando x é 0 e y é 0, o z vai dar igual a 1, e começa a subir nesse formato circular aqui, ó. Na verdade, parabólico, né, se olhar em dois planos, e circular, né, como curvas de nível. Essa outra aqui, ó, essa outra superfície, como falta a variável z, é uma superfície cilíndrica. Então, z está livre em z, e ele tem um formato de reta decrescente, né, 2x mais y igual a 2. Então, essa aqui é uma reta no plano xy com a coordenada z livre. Então, cresce, né, sobe um plano sobre essa reta aí, que é aqui no desenho, essa aqui, ó. Então, essa reta aqui é essa aqui, e aí ela sobe infinitamente, cortando, né? Então, ela sobe aqui, ó, aqui nesse, onde está o risco, eu vou reforçar, então ela sobe, esse plano sobe e corta esse paraboloide mais ou menos aqui. Na verdade, o formato correto é aqui, é assim. Então, fica mais ou menos como está no desenho aqui, esse formato cortado aqui, e aí fica esse sólido aqui, olha só que sólido maluco, né? Nós temos esse formato aqui, ó. Ele tem esse abaulamento aí que vem do paraboloide, e as laterais são retos, são planos, né? Os planos coordenados, o chão, a base, e essa reta 2x mais y igual a 2. Pessoal, essa análise é extremamente importante. Entender essa disposição dos planos da superfície é extremamente importante para você entender o sólido e, consequentemente, entender a aplicação. Nesse caso é volume, então entender o que eu preciso fazer para calcular o volume, né? Então, nosso exemplo primeiro aí de cálculo de volumes, nós temos a superfície Z, a reta, né, na verdade, o plano 2x mais y igual a 2, e os planos coordenados definindo um sólido. Então, essa aqui é a parte frontal do sólido. Tem altura 1 aqui. Aqui ele passa pelo x quando o y é 0, né? X vai dar 1 também. E esse pontinho aqui atrás é quando o x vale 0, então o y vale 2. Esses são os pontos, né, formando a lateral de trás aqui, a lateral do lado esquerdo para nós. E essa parte aqui é a parte traseira, que é exatamente a parte que está no plano aí em verde. E aí esse é o sólido, então, que nós temos que calcular o volume. Bom, essa parte superior é a função aqui, z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado mais 1. Então, essa é a parte superior do sólido, né? Essas partes agora elas deixam de existir. Esse é o nosso sólido, nosso objeto de estudo mesmo aí, para esse caso. Como é que fica o volume? A integral dupla da região R
da função f de x, y, dA, elemento de área aí. Mas o que é essa região R, né? Ou seja, como é descrita algebricamente essa região R? Onde ela está localizada no desenho? Essa região no plano, vamos trazer ela para cá. Aqui eu vou fazer um corte vertical num ponto x genérico. Automaticamente eu percebo que o x tem que variar de 0 até 1 para que todos esses cortes cubram a região R. Então, x varia de 0 até 1. E para esse corte genérico, o y varia de 0, então o y começa em 0 e termina nessa altura que é y mesmo. Mas esse y ele é dado pela relação 2x mais y igual a 2, já que x e y são dependentes, um em referência ao outro. Quem é o y? Né? Então, dessa relação, nós temos que o y é igual a 2 menos 2x. Então, y varia de 0 até essa altura, que é 2 menos 2 vezes o x. E é essa descrição que define a região R e, consequentemente, define os limites das integrais, ou da integral dupla, no caso. Então, voltando à integral dupla, agora a gente já sabe que o x varia de 0 até 1, o y varia de 0 até 2 menos 2x, a função é x² mais y ao quadrado mais 1, e aí agora a ordem ficou estabelecida. Então, a mais interna é uma integral em y e a mais externa é uma integral em x. Agora é só resolver essa integral, e esse valor é exatamente o volume do sólido gerado. Passando aqui para o ladinho, vamos resolver essa integral 1, separadamente, para organizar os cálculos. É claro que é uma integral de potências, então fica uma integral fácil de resolver. Lembrando também, né, que esse algebrismo todo é necessário para o cálculo manual. Se nós utilizarmos o Wolfram Alpha, por exemplo, ou outro software com tratamento algébrico, nós temos aí solução computacional quase que de forma imediata. Bom, vamos retornar à integral original, então nós temos que o volume é dado pela integral de 0 até 1 desse resultado todo aqui. Então, vamos trazer para cá x², que multiplica 2 menos 2x, mais 2 menos 2x ao cubo sobre 3, mais 2 menos 2x, dx. Então, essa aqui é a integral. Nós vamos resolver agora em x. Nosso objeto agora é resolver essa integral. Para isso, nós vamos ter que executar todas as multiplicações aqui. Essa potência cúbica, calcular essa potência cúbica, lembrando que é 2 menos 2x, que multiplica 2 menos 2x, que multiplica 2 menos 2x. E aí, depois disso, esse 1/3, né, pode ser pensado aí. Essa integral, na verdade, pode ser pensada em 3 parcelas, mas a única que carece de mais detalhes é essa do meio aqui, né? Então, vamos lá. Essa é uma integral polinomial, geralmente são simples de ser resolvidas, e ficamos com a seguinte primitiva. Duas observações importantes, já que x igual a 1 resume-se à soma dos coeficientes, e x igual a 0 faz com que todos os termos, todas as parcelas se anulem. Então, basta que a gente faça a soma dos coeficientes, e essa será a resposta da integral, a resposta do volume. Essa é a resposta, então, para o nosso primeiro exemplo. Nós poderíamos ter resolvido esse problema
né, com auxílio computacional, já no início, no momento em que nós conseguimos um modelo matemático que resolve o volume do sólido desejado. Então, quando nós conseguimos chegar nessa integral aqui, nós poderíamos, por exemplo, utilizar o Wolfram Alpha e aí resolver essa integral aí com um pouquinho mais de facilidade. Utilizando o Wolfram Alpha, ficamos com a seguinte linha de comando. Integral de uma integral mais interna, de x ao quadrado mais y ao quadrado mais 1. Essa integral interna em relação a y, que varia de 0 a 2, menos 2 vezes x. Esse resultado eu vou integrar em relação a x de 0 até 1. Então, fica uma linguagem muito parecida com a matemática mesmo. Se todas as contas estiverem corretas, o resultado esperado é 11 sextos. Então, está aqui a confirmação da nossa resposta. A integral também é exatamente a nossa integral da modelagem matemática, o que significa que nada foi digitado incorretamente aqui no comando do Wolfram. Esse finaliza o nosso primeiro exemplo.